Saudações, pessoal. Tô de volta, terceiro vídeo do dia e, assim, tô empolgado, né? E eu quero aproveitar essa empolgação, que não é uma coisa muito típica, para responder, para fazer vídeos que eu já tô para fazer há muito tempo. Então, esse vídeo vai para Alexa, que questionou esse assunto há umas 3 semanas, e a Bárbara, que há 4 meses me pediu para falar sobre esse assunto. Bárbara, eu fui olhar a nossa conversa agora e aquele artigo lá você me mandou há 4 meses. E eu acho que eu demorei esse tempo todo para tomar essa iniciativa porque é um assunto muito delicado para se falar e ele é muito abrangente. E eu vou falar, eu vou chamar esse vídeo de considerações rápidas sobre o suicídio, embora eu acho que o vídeo vá ficar longo, mas eu vou chamar de considerações rápidas porque ele não é um estudo tão elaborado e tão aprofundado, e eu não falo com muita propriedade, aliás, com nenhuma propriedade, porque eu não sou especialista. Isso é Fausto, amigo de vocês, conversando com vocês, tipo, batendo um papo, um monólogo aqui com vocês. É, hum, e o material que eu recebi de vocês eu não vou divulgar, embora eu vá dar feedback a eles, tá? Embora eu vá mencionar isso. Esses dois vídeos, eles têm uma coisa muito em comum. Aliás, esses dois conteúdos, é um vídeo e um texto, eles têm uma coisa muito em comum. Eles caem no perigo de colocar os suicidas todos dentro do mesmo saco e dizer que eles chegam a essa decisão pelos mesmos motivos. Então, assim, principalmente o cara que está querendo salvar o outro lá, ele fala, eu sei o que um suicida tem na cabeça. Não, talvez você não saiba. Então, esse negócio de dizer assim, o suicida, na verdade, ele quer isso, ou ele quer aquilo, ou você precisa dar isso para ele, você corre um risco horrível de cair no perigo do tutorial da internet, que vai te dar um monte de frases prontas que funcionam e que quando você encontrar uma situação parecida, é isso que você tem que fazer, é isso que você tem que falar, é dessa maneira que você tem que agir. Isso é uma atitude extremamente superficial. E eu quero dedicar uma grande parte do começo desse vídeo, é um desperdício de tempo, mas não é desnecessário e de tudo improdutivo. Eu quero compartilhar com vocês o tamanho da burrice de gente que fala que a pessoa se mata porque já chama atenção. Eu não vou colocar links aqui porque isso não vai agregar nada à vida de vocês, mas eu estava, antes de começar a gravar esse vídeo, vendo alguns vídeos de depoimento de despedida, vídeos de despedida de pessoas que gravaram antes de se matar. Esses vídeos em si, eles já são tristes. Agora, aí você vai lá embaixo e você vê assim, a menina se maquiou antes de se matar, então o que ela queria era só chamar atenção. Vocês que jogam BDO, eu não sei quantos kk a pessoa gastou para enchantar a burrice dela para PEN para falar uma merda dessas. Perdão o meu vocabulário e a minha indignação. Mas a pessoa ela tem que ser muito burra e muito estúpida para comentar isso e para pensar isso de fato. Porque não faz nenhum sentido. Pare para pensar, não faz nenhum sentido. A menina se maquiou para fazer o vídeo, então ela queria chamar atenção. E foi por isso que ela se matou. É isso que as pessoas fazem. Quando elas querem chamar atenção, elas se matam, porque elas ganham um monte de like, o canal delas gera relevância, elas conseguem um monte de inscritos. Você acha realmente que as pessoas se matam para isso? O pior é que essa burrice, ela permeia muita gente. E essas pessoas, elas fazem mal não para a pessoa que já se matou. Aqui o estrago tá feito, né? A pessoa que já se matou, o estrago já está feito. Então esse tipo de comentário imbecil, ele só vai fazer mal para quem já está mal e lê um negócio desse. E para pessoas como eu também que têm o desprazer de ler um negócio desse. Agora, essa mesma burrice, ela faz muito mal para pessoas que ainda não chegaram às vias de fato. Porque o que faz uma pessoa, talvez, né, isso daqui pela minha visão, e ela com certeza é incompleta, mas você precisa de pelo menos umas 4 coisas para tomar essa decisão. Primeiro, a sua vida ela tem que estar valendo muito pouco para você nesse momento. A valorização da vida ela já deve estar muito baixa. Segundo, você deve estar com uma dor que você não consegue carregar e você quer tirá-la de qualquer jeito dos seus ombros e você não enxerga uma maneira de se livrar dessa dor. Já parou para pensar? Imagina assim, o seu corpo pegando fogo. Vai chegar um momento em que assim, a sua dor e a perda, né, porque você está vendo seu corpo se esvair, ela deve estar tão grande, tão gigantesca que se você tivesse uma arma você daria um tiro na sua cabeça. Para quê? Porque você sabe que essa dor ela vai continuar, você sabe que os danos ali eles estão sendo irreparáveis e você prefere a sua morte a todo esse sofrimento. Agora imagine o seu corpo pegando fogo dentro do seu coração ou na sua mente, porque o seu estado emocional está dessa forma. Então você quer se aliviar dessa dor de qualquer forma e você não consegue, e porque você não consegue se livrar dessa dor e nem conviver com ela, então você decide se matar. Terceiro, você não consegue encontrar um propósito para sua vida. Porque uma mãe dela com o corpo dela pegando fogo, mas ela tem um bebê no berço que depende completamente dela, ela pode decidir continuar existindo, pegando fogo,
porque ela tem um propósito para a existência dela, para a vida dela. Então a pessoa, além de achar que a vida dela vale muito pouco, tem uma dor que ela não consegue carregar, ela não enxerga um propósito para a própria existência. E o último, na minha visão simplória da coisa, é que a pessoa não consegue encontrar um caminho que ela possa conseguir continuar trilhando apesar de todas essas coisas. Então, puta, eu não acho que minha vida vale grande coisa, eu tenho uma dor que me transborda, eu não consigo encontrar propósito para minha existência, mas pelo menos eu encontro um caminho que eu consigo continuar trilhando. Tipo, vai nessa direção aqui, vai fazendo isso, porque fazendo isso você está fazendo bem para os outros, e segue isso daqui. Então, a pessoa também não vê caminho, ela não vê saída. Quando você chega nesse ponto e a pessoa ela já decidiu tirar a própria vida dela, o que é uma decisão muito lamentável, essa pessoa ela vai querer, no mínimo, antes de ir embora, se despedir de algumas pessoas e fazer com que as outras pessoas a entendam. Porque, assim, ela já é vítima de julgamento no momento da vida em que ela tá. E ela sabe que depois que ela morrer, ela vai continuar sofrendo esse julgamento. Então ela quer deixar uma mensagem para as pessoas que ficam, para justificar e explicar por que é que ela foi tomar uma decisão tão drástica. Então ela deixa um vídeo falando assim, olha, eu gosto muito de você, você foi muito importante pra minha vida, nossa, obrigado pela ajuda que você me deu, você foi um filho da puta e você ajudou eu tomar essa decisão de querer tirar minha própria vida, e no fim é isso daí, valeu, falou. Quando você olha pra um vídeo desse e você fala, cara, a pessoa ela quer tornar a morte dela num palco, então ela faz isso porque ela tá querendo like, você é muito imbecil. Só que antes da pessoa tomar essa decisão, quando ela começa a mostrar sinais de que ela tá em vias de tomar essa decisão, em que ela tá quase tomando a decisão de se matar, você tá lá falando a mesma coisa. Não tô falando vocês, Alex e Bárbara, pelo amor de Deus. Tô falando dos caras que postam esse monte de merda que eu fui obrigado a ler agora há pouco. Quando você fala pra essa pessoa, quando uma pessoa chega e fala assim, eu quero tirar minha própria vida, eu quero me matar, então a gente parte do pressuposto que ela quer like, ela quer share, ela quer relevância, ela quer... cara, talvez não. Talvez não. E entre o talvez sim e o talvez não, o que você prefere? Se você tivesse uma arma com 3 balas num tambor de 6 e você pudesse atirar numa pessoa, sendo que esse seu tiro ele poderia não fazer nada, ou ele poderia matar, você puxaria esse gatilho? Se você puxaria esse gatilho a troco de nada, então você é uma pessoa ruim. E se você é uma pessoa que não é ruim, mas está puxando esse gatilho, então eu vou tirar um peso das suas costas. Você pode, por exemplo, ficar quieto. Então, quando uma pessoa fala na internet, eu vou me matar. Quando uma pessoa deixa um vídeo de despedida na internet, se você não tem o que falar, você pode, por exemplo, não falar nada. Você não é obrigado a ter opinião sobre tudo, você não é obrigado a ter um posicionamento sobre tudo, e você não é obrigado a ter uma solução para tudo. Você já... Olha como isso é mágico. Isso tira um peso enorme das suas costas, né? Porque você pode não ter o que dizer e simplesmente decidir ficar quieto. E decidir que outras pessoas que talvez tenham algo mais para acrescentar na vida dessa pessoa, fale. Porque talvez num grito de desespero dela, dizendo eu vou me matar, tudo que ela menos precisa é de gente imbecil falando vai lá, se mata, pula aí, trouxa. Então, assim, existem, na ânsia de ajudar, por exemplo, aquele vídeo que eu achei bem legal, o único problema daquele vídeo é que ele pode não funcionar com todas as pessoas. E se você assiste esse vídeo e fala assim, né? Então, você chega para um cara que está prestes a pular de um prédio. Então a gente vê um vídeo em que o cara falou, pula aí, egoísta, você vai deixar sua família sofrendo por sua causa, mas pula, você é covarde, você vai sentir toda essa dor, mas aí você vai se livrar dela, pula. E isso funcionou bem pro cara do vídeo, ele pode não funcionar para todas as pessoas. Você pode, por exemplo, falar com essa pessoa que está querendo se jogar da mesma maneira como você assistiu o vídeo, que ele é bem bacana, e falar, pula aí, egoísta, você vai fazer sua família sofrer. A pessoa pode estar cagando andando pra família dela. O que ela pode querer naquele momento é justamente causar dor para a família, porque ela está com raiva, porque ela acha que a dor é culpa da família dela, e ela pode simplesmente pular. E aí, como que você vai lidar com essa culpa? Que talvez você fique com culpa, talvez não. Mas e aí, você ajudou? Talvez não, né? Então, esse vídeo ele é bacana para causar reflexões e para causar debates que são necessários, mas ele não deveria ser visto como uma receita de bolo que você deve usar toda vez que você vê alguém querendo se matar. Isso é muito perigoso. Já o texto, ele mostra mais ou menos assim, uma igreja, então já é uma conversa enviesada, né, porque ela está querendo defender a fé dela, os dogmas dela, e ela fala que, você está vendo, você está aí lutando por dinheiro, por fama, por sucesso, e o Japão é um dos países mais ricos do mundo e é onde as pessoas mais se matam.
Então, assim, o que está fazendo as pessoas se matar? É a ausência de Deus na vida delas, porque se elas se convertessem à nossa igreja, elas não estariam nessa situação. Essa é uma visão muito simplista, porque a fé no suicídio, ela merece um vídeo só para isso, então eu vou tentar não mergulhar muito nesse assunto agora. Mas é uma situação muito simplista porque você dá uma solução muito rápida e muito imediata e você já entendeu e não precisa mais pensar sobre isso. Ah, tá vendo? Se tivesse Deus, não estava querendo se matar. Então a pessoa só se mata porque ela não tem Deus na vida dela, e quem não tem Deus na vida dela merece morrer mesmo porque não se converteu à nossa fé, porque a gente estava aqui oferecendo. Isso é uma visão absurdamente limitada que vem para justificar o suicida e não para tentar entendê-lo. E não para tentar entendê-lo e para resgatá-lo. Se você acha que vai fazer bem você ir lá pregar a fé para a pessoa, tenta, você está fazendo sua parte, mas não necessariamente vai resolver. E não necessariamente você vai ter tempo para convertê-la no momento em que ela está em vias de fazer alguma grande besteira. Né, uma coisa muito trágica. Se a gente for generalizar, eu gosto de dividir em dois grandes grupos, e eu acho que isso faz sentido. A gente conseguir primeiro entender qual dos dois para depois a gente ver se pode ou não ajudar essa pessoa. Eu acho que tem suicídios que são fruto de muito tempo de sofrimento e existem suicídios que são frutos de desesperos momentâneos. Esses desesperos momentâneos, você tem que fazer de tudo para se aproximar da pessoa e impedir que ela faça uma grande besteira. Né? Vou dar alguns exemplos aqui que me vêm à mente agora. Vítimas de pornografia vingativa, né? Essas meninas que têm os seus vídeos íntimos vazados pela internet. Hoje, a gente já tem tanto precedente, a gente já tem tanta coisa que aconteceu, que as meninas estão lidando até com mais naturalidade, né? Uma chega pra outra e fala, puta, vazou. E aí outra fala, amiga, esquece isso, daqui umas 2 semanas ninguém vai ver, ai, manda esse desgraçado. Sabe, hoje, assim, parece que as meninas, não tô dizendo que isso é certo, isso é uma das coisas mais covardes e mais imorais que um cara pode fazer, mas hoje as mulheres, elas já conseguem se proteger melhor contra esse tipo de dor. 10 anos atrás, isso 10 anos atrás, 10, 15 anos atrás, isso era impensável na vida de uma pessoa, numa comunidade muito restritiva e muito condenativa, que julgava demais. Então, as pessoas que tinham... Não estou dizendo que hoje isso não aconteça, tá, gente? Acontece até hoje. Mas quando você vê uma situação dessa... a pessoa, ela precisa de alguém próxima dela, o suficiente para impedir que ela faça alguma besteira, porque... ela não enxerga um caminho de saída nesse momento. E ela tá com uma dor, o corpo dela tá pegando fogo, é isso que tá acontecendo. O corpo dela tá pegando fogo, ela não entende que ela vai sair dessa, que isso vai passar, que as pessoas vão esquecer, então ela busca um alívio imediato para aquilo. E o que você precisa fazer? Mostrar que isso vai passar. Que essa dor, ela precisa ser vivida, ela vai ter que ser encarada, mas que isso vai passar e que ela vai aprender a conviver com isso. Tem grandes celebridades aí que sofreram muito por consequência disso e que aprenderam a conviver e que estão ok, estão bem, né? Você não vai ficar feliz e orgulhosa disso, mas você supera esse tipo de coisa. Então, às vezes a perda de um emprego, quando aquele emprego era tudo que você tinha, imagina uma pessoa que trabalha das 7 da manhã às 11 da noite, que começa a trabalhar 9 da manhã e para 4 da manhã, que se dedica durante anos a uma empresa e de repente é mandada embora. Tem casos assim, essa pessoa, ela olha para a identidade dela e para o propósito dela, ela só se enxerga como uma trabalhadora e ela está privada de tudo que ela é. Então, demora muito para que ela consiga encontrar, eu vou inventar uma palavra aqui, repropositar a vida, encontrar um propósito novo para a vida dela. Acontece muito quando você termina um relacionamento. Você, pessoa que se dedica completamente ao seu parceiro ou parceira, e a sua vida começa a girar totalmente em torno dela, de repente essa pessoa te priva da presença dela na sua vida, e como é que você vai encontrar um propósito para continuar vivendo? Para que é que você existe se até então foi por causa dessa pessoa? Isso passa porque mesmo que você não fique procurando um propósito novo, dia após dia você vai formando novas conexões e você vai formando uma nova vida que vai sustentando cada dia novo que você vai conseguir na sua vida. Eu falo disso com um pouco de propriedade porque eu morei durante muito tempo no Japão e não foram as poucas vezes em que eu vi gente regressando ou simplesmente chegando lá. E quando você muda de um país assim tão grande, você perde todas as conexões que são o que sustentam meio que a nossa vida. Então de repente você não tem nenhum amigo, você não tem lugar para ir, você não sabe com quem conversar, você nem consegue conversar com as pessoas. O caminho de volta, por incrível que pareça, ele é mais difícil para um brasileiro que foi para o Japão do que quando está voltando.
Eu já perdi duas pessoas, então assim, eu acho que eu posso falar com um pouco de propriedade isso. A pessoa ela volta e de repente ela encontra os amigos antigos. Os amigos já aprenderam a viver sem elas. E os amigos mudaram muito. E ela também mudou muito mais do que os próprios amigos. E não encaixa mais naquela panela. Não dá mais. Aí você tenta procurar um emprego e aí você não consegue. E aí você tenta encontrar uma... E tá vendo que assim, você se sente cada vez mais isolado, cada vez menor. E aí porque você não vê propósito, porque você não consegue valorizar a sua vida. E você começa a sentir uma dor e você começa a apagar. Percebe? Tem até outras histórias que eu gostaria de compartilhar aqui, mas eu não vou fazer isso porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Chegou um momento em que eu tive uma ex-namorada em que ela chegou num ponto tão crítico, depois de ter voltado pro Brasil, ela nunca cogitou suicídio, mas ela demonstrou uma dor muito grande no sentido de não estou conseguindo tolerar essa dor, eu não estou conseguindo trabalhar com isso, eu vou voltar. Só que era uma pessoa que tinha um diploma excelente, que tinha uma capacidade brilhante, que entraria inevitavelmente no mercado de trabalho e que teria muito sucesso, e que no Japão não falava nem japonês e que não conseguia se adaptar à cultura local e à vida local e ser feliz lá. E aparentemente tudo que ela queria fazer era voltar para o Japão porque lá eu estava e porque eu era um bom núcleo para a vida dela durante o tempo que a gente esteve junto. E eu não podia fazer isso com ela. E eu falei, vamos fazer o seguinte, fica mais 6 meses aí e aí a gente vai ter exatamente essa mesma conversa. E eu vou parar de falar com você, não porque eu não gosto de você, mas é porque eu não posso ser a sua válvula de escape. Você vai ter que sobreviver esses 6 meses. E se depois desses 6 meses você realmente não conseguir encontrar graça em absolutamente nada ao seu entorno, aí você volta. E aí a gente continua a nossa história. Só que durante 6 meses a gente não vai se falar. Cara, essa menina, ela me odiou durante esses 6 meses. E 3 anos depois, a gente sentou para conversar juntos. E ela falou, você foi um filho da puta, mas você estava certo. E você não deixou de ser um filho da puta, mas você estava certo. O que eu precisava era viver para me recolocar nesse país, dentro da minha família com um novo papel, e no meio dos meus amigos com outro papel, e no mercado de trabalho com outro papel. E tudo que eu precisava naquela época era tempo. E sim, ficar conversando com você todos os dias estava me fazendo mal, porque eu não estava entrando no ambiente onde eu estava, porque eu estava querendo o tempo inteiro escapar para o que eu tinha. Profundo, né? Profundo. Tô dizendo que eu fiz a melhor coisa? Não, poderia ter dado muito ruim, sim. Mas você percebe que as pessoas elas precisam que você mostre. Você não tem obrigação nenhuma, mas se você quiser ajudar, que você mostre propósito, que você mostre caminho e que você mostre quanto a vida dela vale, porque talvez naquele momento ela não consiga enxergar, ela não esteja conseguindo enxergar. Então chegar para a menina que foi vítima da pornografia de vingança e falar, escuta, esquece esse bando de retardado que tá te fazendo chacota e vamos para um lugar onde ninguém te conhece, onde ninguém viu esses vídeos. Não é sempre que dá pra gente fazer esse tipo de coisa, mas vamos fazer amizades novas? Vamos fazer isso, amiga, vamos para um barzinho e vamos tentar conversar com novas pessoas e vamos tentar encontrar lá gente que não tenha feito parte desse grupo de WhatsApp e que não tenha visto o seu vídeo. Sabe, de pessoas que não vão te julgar por conta disso. Então você mostra um caminho alternativo onde a pessoa pode ressignificar a vida dela, desprendida daquilo que ela perdeu. Né? Então eu tive casos de enxergar pais que dedicaram muito a vida deles a cuidar de filhos que estavam muito doentes. Então assim, você fica cuidando de uma pessoa que você ama muito, que é teu filho, durante 2 anos, e de repente você perde essa batalha e perde seu filho, o que mais você sabe fazer com a sua vida, além de cuidar do seu filho? Talvez nada. Então o que te falta? Propósito. Né? O que te falta? Uma válvula de escape para essa dor. Nessas horas você tem que dar para essa pessoa, que eu estou chamando, né, do movimento impulsivo, você tem que deixar com que ela se acalme e fazer com que ela possa lentamente viver e encontrar uma saída. Agora, o problema é que essa solução muito eficiente, aqui ela seria desastrosa. Por quê? Porque essa pessoa ela já está carregando há muito tempo essa dor. Então imagina uma pessoa que sofre de depressão, imagina uma pessoa que não tem sucesso na vida profissional, que passa por problemas financeiros, que passa por problemas afetivos também, porque tenta encontrar um parceiro e não consegue. Imagina a dor dessa pessoa. O tratamento dessa daqui para ela não vai servir. E o problema é que assim
A gente tem dificuldade de separar as duas coisas, claro. E a gente também vê alguém em grande necessidade e a gente quer ir lá e falar alguma coisa que traga um alívio imediato para a pessoa. Então, assim, essa pessoa aqui, ela já tomou remédios antidepressivos, ela já tentou de toda forma se recolocar, se posicionar na sociedade, ter uma vida significante. E aí você chega para ela e fala assim: não, é que é estresse. Você está estressado, você precisa dar uma descansada, aí você vai melhorar. Esse tipo de comentário, embora totalmente bem intencionado, ele é completamente improdutivo. Agora, o que essa pessoa aqui precisa, eu também não sei. Né? Você e é por isso que a gente tem o Centro de Valorização à Vida, que muita gente faz chacota, muita gente que não entende faz chacota, mas que deveria ser do conhecimento de todo mundo. O que é o Centro de Valorização à Vida? É um monte de gente que é profissional e é paga para estar à disposição de pessoas que precisam encontrar valor na vida delas. São pessoas que não vão ter julgamento rápido, são pessoas que vão escutar uma história e que saberão, supostamente saberão o que dizer para cada pessoa. E saberão até identificar alguns problemas químicos que exigem tratamento com remédio e talvez encontre a saída, o ponto 4, a saída que é o que a pessoa mais precisa. Então, uma dica que eu dou para você que está lidando com gente que cogita a ideia é: não se sinta responsável, não se sinta completamente culpado. Aliás, nem culpado nem responsável, né? Você pode fazer o melhor que você puder, você pode tentar ajudar, mas você pode muito bem encaminhar essa pessoa para quem tem quem tem condições de lidar com isso de maneira mais eficiente. Você pode fazer a sua parte, mas pode fazer isso também. Essa culpa, lidar com a culpa é um negócio muito tenso. Eu perdi eu não posso dizer amigo, mas era uma pessoa muito próxima no Japão. E eu lembro dele na noite anterior, na praia, e ele tava muito cabisbaixo. E ele me dizia: pô, Fausto, canta aí, porque se eu soubesse eu cantava também, mas eu canto mal. E imagina o valor que ele enxergava na própria vida naquele momento. Então, no momento em que a gente estava lá interagindo, ele se sentia inferior por não saber a letra das músicas que a gente cantava e por não conseguir cantar aquelas músicas que ele sabia a letra, por ver que tinha um monte de casais bonitinhos na praia e que ele estava sozinho, e que existiam japoneses ali com os quais a gente conversava, mas ele não conseguia porque ele não entendia o idioma. Uma pessoa que tinha sérias dificuldades em entrar ali, embora ninguém tratasse ele mal, ele tinha muita dificuldade de criar vínculos. E naquela noite ele se afogou. Então imagina a culpa que isso gerou e o peso que isso causou na vida de todo mundo que estava ali presente, porque no fim a gente percebeu que tinha ficado uma mensagem ali. Lidar com essa culpa é uma coisa muito difícil, mas ainda assim você não pode se culpar por decisões que foram feitas por outra pessoa e que estão completamente fora da sua capacidade de impedir que isso aconteça. Né? Bom, aí as coisas agora ficaram muito aleatórias e eu já estou meio perdido. Olhando para essa arma aqui, eu penso num outro vídeo que eu preciso também fazer a respeito do uso de armas. E sim, eu vejo muito ódio sendo destilado gratuitamente na internet, dizendo: mano, vocês são os imbecis, quem quer se matar, tem que legalizar a arma mesmo, porque quem quer se matar, se mata de qualquer jeito. Existem verdades e mentiras dos dois lados, e você não pode pender para nenhum dos dois lados. Não, se legalizar a arma fosse uma coisa boa, não seria justo que você deixasse de legalizar a arma simplesmente porque pessoas podem se matar com elas. Agora, dizer que a arma então, assim, não deveria ser um argumento totalmente válido, é tudo relativo. Agora, dizer que a arma ela também não ajuda e não facilita a pessoa criar coragem de tomar essa decisão também é um grande engano. Também é um grande engano, porque assim, se você pegar um estilete desse daqui, com isso daqui eu não vou conseguir cortar, com isso também não, porque eu não vou conseguir me matar com um negócio desse. A arma ela é anti-instintiva, então talvez você tente cortar o seu pulso e não consiga, porque ele
Porque ele não é contra-instintivo o suficiente. A gente tem um sentido de autopreservação. Então, se você pega uma faca que é muito afiada e tenta se cortar, talvez você não consiga. Do mesmo jeito que você não consegue prender a sua respiração ao infinito até se matar, né? Não dá pra você se matar prendendo a sua respiração. Tem determinadas coisas que exigem muito treino, exigem muito sangue frio. E não é porque algumas pessoas têm e conseguem que todo mundo vai conseguir ter. Então, algumas pessoas não conseguem lidar né, simplesmente com imaginar a dor de tirar a própria vida. E às vezes você não tem ali acesso a um prédio muito alto. Às vezes você não tem um trem, um trilho onde você possa se jogar. E a dor do trilho... Vamos parar pra pensar. Quem quer se matar, se mata de qualquer jeito, porque tem metrô ali passando. Você conseguiria pular em cima de um trilho do metrô vendo ele vindo, sabendo que ele poderia cortar metade do seu corpo e que assim a hemorragia poderia levar uns 2 ou 3 minutos até que você finalmente morresse? Ou eu tô falando de coisas que causam choque, mas é porque precisa mesmo. Você já reparou que assim, depois que você cortar o seu pulso, você vai sangrar até você morrer, você vai sentir muita dor e você vai ter um sofrimento muito grande. Então a arma aqui, ela pode ser contra-instintiva o suficiente, porque você sabe que você não vai sofrer por muito tempo. E a gente tem provas disso, de pessoas que tentaram suicídio na casa da mãe, dos pais separados, tentaram suicídio na casa da mãe, com remédio não deu certo, tentou se enforcar, também não deu, e aí depois foi passar um tempo na casa do pai, policial, e aí ele conseguiu pegar a arma e dar cabo da própria vida logo no segundo dia. O pai ele tem que se sentir culpado por ser policial? Não, mas dizer que as armas não aumentariam o índice de suicídio também é uma coisa difícil de afirmar com total certeza. Então eu acho que ela deve ser um peso no debate, ela não deve ser definitiva no debate em momento nenhum. Agora, para terminar esse vídeo que ficou muito mais longo do que eu esperava que ficasse, tem uma coisa que eu acho que a gente precisa fazer muito, que é tirar o tabu da conversa. Hoje em dia eu acho impensável uma pessoa chegar num grupo de amigos e começar a cogitar a ideia de se matar. A não ser que ela tenha muita intimidade com os amigos mesmo, mas eu não imagino alguém falando, olha, eu quero, tô de saco cheio aí, eu tô pensando. Eu não imagino o ponto de vista dessa pessoa sendo respeitado. O que eu imagino é uma moralização que é bem intencionada, mas uma moralização que só piora a coisa. Deus te deu a vida, você é um ingrato. Quem se mata vai pro inferno. Você é um ingrato porque sua vida não é sua, é de toda a sua família. Então, quando você começa a jogar... A pessoa, para ter essa ideia, ela já está sobrecarregada de peso. E eu acho que quando ela tenta conversar, a sociedade joga mais um monte de peso nos ombros dela para ela se sentir mais culpada e só aumenta essa dor. Então, conversar sobre suicídio com naturalidade poderia levar as pessoas a desenvolverem mais habilidade de trabalhar na valorização da vida. Mas não é isso que a gente vê, né? Quando a pessoa fala que quer se suicidar, você escuta, vira essa boca pra lá, nunca mais fala um negócio desse, você não tem noção do que você está falando. E aí, assim, criar uma tragédia em cima da possibilidade de uma tragédia não impede que essa tragédia final aconteça. Então, isso tem que ser muito debatido. E, Bárbara, eu sei que isso desviou muito do tema do assunto, mas o texto da igreja eu achei horrível, porque ela advoga muito em causa própria, do tipo, a gente aqui tem sorte, né? Porque o japonês não tem Deus e se mata tudo, porque Deus é o que a gente precisa. Eu achei isso muito fraco, muito limitado, e assim, para a gente entender os suicídios dos japoneses, a gente tem que entender que numa sociedade muito fechada, quanto mais civilidade a gente tem, menos liberdade individual a gente tem. Então a gente tem os japoneses sem liberdade individual. Você tem uma competitividade muito grande em que faz com que você tenha pouca flexibilidade social. Então um cara que não conseguir entrar no... O nosso pesadelo começa na faculdade. O deles começa no ensino médio, né? No ensino médio, na entrada do ensino médio, você já vai ver se você vai ser uma pessoa de sucesso na sua carreira, respeitado pela sociedade profissionalmente ou não. Então muita gente já perde a corrida sabendo que entrou num colégio que nunca vai dar acesso a uma boa faculdade para ele. E aí o cara, ainda de não conseguir uma vaga num lugar desse, ele também é meio feio, e também não consegue ser engraçado, não consegue interagir, ele não consegue um posicionamento dentro da sociedade, e ele faz parte de uma sociedade onde o suicídio ele tem um peso cultural muito grande. As pessoas não se matam por causa da cultura, não é isso, mas a gente tem muitos precedentes lá.
E esses precedentes culturais que geram compreensão e aceitação na decisão que as pessoas tomam, ele aumenta os números, sim, sim. Então, o Japão tem sérios problemas, alguns dos quais fizeram eu voltar para cá, apesar de ser um país maravilhoso, de primeiro mundo, onde tudo funciona, onde tudo é lindo. Eu acho que tem muito problema sim para ser resolvido lá, principalmente no que tange a isso, a valorização da vida e a individualização e a trilhar caminhos que tenham um propósito para você chegar em algum lugar. Porque quanto mais civilizada e mais desenvolvida a sociedade, mais as pessoas já têm cada qual o seu papel e menos você faz falta, porque você é muito facilmente substituível. Hoje a gente tem muito espaço aqui no Brasil para talentos, o cara que consegue resolver o problema ali. Por quê? Porque a gente não tem processo para nada. Então uma pessoa inteligente, ela é brilhante, ela consegue muita solução e ela é valorizada por isso. Agora, num país extremamente civilizado, onde todos os processos eles já foram pensados e basta você ir lá e executar, você se sente extremamente substituível, principalmente se a sua criatividade ela não é valorizada. Você quer encontrar um caminho diferente de fazer uma coisa e você não pode, porque aquilo não é um processo. E quando você dá uma sugestão, a decisão é tomada por alguém que vai dizer que a alteração do processo é dela. Percebe que assim, é muita coisa pequena que vai fazendo com que a pessoa não enxergue propósito na vida dela e não queira mais carregar essa dor, né? E prometo, tá acabando. Tá acabando. Esse monte de seriado aí que fala de suicídio, esse monte de vídeo que fala de suicídio. 13 Reasons Why, achei uma bosta. Desculpa, vocês estão acostumados com os meus palavrões, né? Achei muito ruim. Eu achei ele irreal e com personagens não factíveis, na minha opinião. Por mais que, assim, gente que gostou defenda, você pode defender e eu respeito totalmente a sua opinião. Se você gostou, aquilo foi significativo para você e te ajudou muito a chegar numa conclusão boa, parabéns, ótimo. Que bom. E por isso que essa série ela tem que existir. Agora, minha opinião pessoal, eu achei muito fraca. Eu achei que os personagens eles não são factíveis e que a personagem ela nem tem tendências suicidas. A protagonista desse seriado, ela não tem, ela não entra pra mim e talvez isso seja exatamente o que os criadores das séries quiseram fazer. Eles quiseram tirar o suicida do estereótipo de suicida depressivo. Então, isso pode acontecer com qualquer pessoa, pode acontecer com você, então a gente tem que se vigiar. Mas eu acho que a coisa ela não é tão simples assim, tão crua assim. Agora, o excesso de exposição de casos de suicídio, ele faz com que pessoas que já estejam à beira de tomar essa decisão, de se matarem, eles encontrem uma significância para o ato delas. E eu acho que isso é complicado. Então, assim, tem histórias de amor no Japão, ou histórias de conflito familiar, em que o personagem ele vai lá num lugar específico e se joga de tal lugar específico. Você pensa que um monte de gente depressiva não vai se identificar com essa situação? E sabe que todo mundo assiste, quer dizer, que um monte de gente da rede social dele, inclusive os pais, os irmãos, os amigos, os inimigos, que todas essas pessoas assistiram e que vão entender quando o corpo dele aparecer lá, que foi por isso que ele se matou. Então, assim, a pessoa não é por isso que ela se mata, não é para chamar atenção. Mas já que ela tomou essa decisão, ela dá significância ao ato. Então, eu acho que, assim, ficar tornando esse tipo de tragédia extremamente popular, com determinadas formas específicas de se fazer, eu acho meio complicado. Assim, se eu fosse a mídia japonesa, eu faria com que essas histórias de amor, elas acontecessem com suicídios fora do país. Porque, assim, existem uns lugares que você vê que vira e mexe morre gente lá, e a pessoa morreu lá, a gente já sabe por quê. E eu acho que esse tipo de coisa ela deve ser desestimulada. Entende? Então, quando a gente faz um vídeo em que você fala assim, fulana, ela foi vítima do machismo e do patriarcado, então ela foi lá e fez isso. Cara, tem tanta menina com uma dor tão grande que já não vê valor na própria vida, que quer se matar e que ela pode fazer com que isso engrosse um protesto e esse protesto dela pode servir de combustível para outras pessoas sofrendo da mesma dor. Eu acho que esse tipo de coisa, quanto menos existir melhor, quanto menos a gente falar sobre isso, melhor. Por isso que, assim, é complicado. O suicídio ele deve ser debatido, mas os casos eles não devem assim ser expostos com um romantismo, não podem ser midiáticos, é isso que eu penso. Ajudou? Chegamos em algum lugar? Não, né? Bom,
Eu espero que cause algumas reflexões e deixem aí o feedback e me digam o que vocês acham. A gente volta a conversar talvez sobre isso no futuro. Grande abraço.